Com um leque cada vez maior de alternativas no mercado, os fundos imobiliários têm se colocado como uma opção mais frequente na carteira do investidor brasileiro, especialmente por conta dos juros básicos da economia em um patamar tão baixo. Você já investe em fundos imobiliários ou ainda não sabe por onde começar? De olho em facilitar a sua vida, o Infomoney criou um comparador de fundos imobiliários. A ferramenta é gratuita e permite o acesso das informações de todos os fundos com cotas negociadas em bolsa, sejam eles voltados para renda, fundos de fundos, fundos de recebíveis ou até mesmo os chamados fundos híbridos, que mesclam estratégias de investimento. A partir do comparador, você pode conferir informações de retorno, dividendos distribuídos, volume negociado, múltiplos e até mesmo um resumo sobre o que cada fundo faz. Vamos a um passo a passo para ficar bem claro como utilizar essa ferramenta. Para acessar o comparador de fundos do Infomoney é muito simples. Basta vir aqui nessa barra lateral do nosso site, em ferramentas, e aí você encontra comparador de FIIs. Na página central, logo você encontra uma opção de filtrar os fundos por categorias. Nesse caso, você pode escolher os fundos de tijolo, que são aqueles fundos de renda que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os fundos que costumam ganhar com aluguéis e podem investir em empreendimentos como escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shoppings, hospitais, escolas ou agências bancárias, entre outras possibilidades. Na sequência, você encontra os fundos de papel ou de recebíveis, que são aqueles que compram títulos ligados ao mercado imobiliário em vez dos imóveis em si. Podem constar nas carteiras papéis como letras de crédito imobiliário, LCIs, CRIs, CEPAC, FIDIC, além de ações, inclusive, de empresas do segmento imobiliário. Você também pode filtrar os fundos pelos fundos de fundos, os chamados FOFs, e também os considerados fundos híbridos, que mesclam na carteira tanto papéis do segmento imobiliário quanto investimentos em imóveis diretamente. Existe ainda a opção de você selecionar o fundo pelo nome ou CNPJ. Vou fazer aqui um exemplo escolhendo o fundo de maior peso no IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, que seria o Kinea Renda Imobiliária. O código dele é KNRI11. Logo abaixo, você encontra as informações principais desse fundo. O valor da cota, a relação entre preço e valor patrimonial, que é uma métrica de avaliação que relaciona o valor de mercado do fundo dividido pelo valor patrimonial, ou seja, o seu patrimônio líquido. É um múltiplo que sugere que quando o valor fica abaixo de 1, o fundo pode estar barato por valer em bolsa menos do que o seu patrimônio. E o contrário, é claro, também pode ser verdadeiro. Em seguida, você encontra o retorno com dividendos, o dividend yield atual e o passado de 12 meses, assim como a variação da cota em um mês e em 12 meses. Para saber mais informações sobre esse fundo, basta clicar no código. Nessa página, você encontra um resumo das informações. Então, você tem o valor da cota no dia, a variação de preço, o valor mínimo e o valor máximo atingido, assim como o volume negociado. Logo abaixo, você encontra informações importantes também, como a taxa de administração do fundo e o seu patrimônio. E mais abaixo, você tem também um resumo sobre o que esse fundo faz. Existe ainda a possibilidade de você visualizar algumas informações em gráficos. Nessa página, você pode selecionar o período desejado e acompanhar a evolução de preço da cota. Se preferir, você pode optar pela opção de histórico, em que você tem uma espécie de tabela com os dados principais. Aqui, por exemplo, no dia 1º de setembro, você encontra o preço de abertura e o preço de fechamento, a variação no dia, os valores mínimo e máximo atingidos, assim como o volume negociado. Por fim, a gente chega a essa página de proventos, que são informações bastante demandadas pelos investidores de fundos imobiliários. Logo abaixo, você tem uma tabela com o valor de cada rendimento, a data de aprovação e a data também de pagamento. Viu como é simples? Aproveite e já comece a utilizar o nosso comparador de fundos imobiliários. Bons investimentos!